Pela maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, revelada a nós através da sua palavra, estamos juntos mais uma vez. E queremos, nesta lição, trazer para o amigo mais uma visão de Deus se revelando ao homem através da sua palavra. Eu quero ler desta vez no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus diz o seguinte: disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tira os sapatos. É o nosso assunto nesta lição. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por permitir-nos estarmos juntos mais uma vez para trazer mais uma mensagem, mais uma lição da Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, a graça de poder falar de acordo com a Tua Palavra, sempre obedecendo os critérios da Palavra do Senhor. Dá, ó Deus, ao meu irmão, ao meu amigo que está do outro lado, a capacidade de poder ouvir com os ouvidos da fé, que os seus corações sejam movidos a crer nessa palavra santa, pura e verdadeira. Oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Tira os sapatos. Querido, essa é uma expressão que aparece aqui numa conversa entre Moisés e Deus. Dessa vez, Deus se revela a Moisés, o seu servo. Moisés, aquele grande homem que tirou o povo de Deus do Egito, a história é muito conhecida. Então, nós temos aqui o encontro de Deus com Moisés para lhe dar uma grande tarefa. A grande tarefa que Deus queria dar a Moisés era que ele fosse ao Egito e enfrentasse ali o faraó, desafiasse o faraó a permitir que o povo dele saísse da escravatura do Egito após 430 anos, milhões de pessoas que ali estavam, para voltarem à terra que Deus lhe havia prometido em Abraão. Aquela mesma terra que Deus prometeu a Abraão no capítulo 12, quando Abraão creu e saiu para uma terra que lhe fora prometida. Ele estava saindo para Canaã. Por alguma questão, eles haviam perdido o direito à terra, mas agora Deus queria trazer de volta aquele povo. E para isso ele aparece a Abraão, ele aparece a Moisés e diz, Moisés, eu tenho uma missão para você. Mas sabe, Deus se revelou a Moisés aqui, assim de maneira inusitada, de maneira um pouco esquisita, de maneira um pouco anormal. A Bíblia diz exatamente no versículo 2 que Moisés, de repente, ele olha e vê uma moita de capim que estava incendiada, que estava se queimando. E ele disse que olhou para aquela moita de capim, a Bíblia chama isso de sarça. Para compreendermos, eu estou usando aqui a palavra comum, essa moita de capim, e naquele momento, quando ele olhava para aquele capim incendiado pelo fogo, ele observou algo estranho. Estava incendiada, mas o fogo não consumia o capim, não consumia a sarça. E ele diz, que coisa estranha, que coisa mais absurda, como pode as chamas está sobre essa moita de capim, mas ela não se consome, ela não se destrói. Querido, o fogo na Bíblia Sagrada, muitas vezes, dependendo do texto, é para revelar, na maioria das vezes, a presença de Deus, revelar a justiça de Deus contra o pecado do homem. Eu tenho visto alguém clamando para Deus mandar fogo, derramar fogo. Tome cuidado, porque na Bíblia Sagrada, na maioria das vezes, o fogo é para mostrar a justiça de Deus contra o pecado do homem. O escritor de aos Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor, é um fogo devorador. Portanto, Moisés estava diante da presença de Deus e ele via a presença de Deus através do fogo, mais especialmente aquela moita de capim que se
queimava, mas não se consumia, mas não desaparecia. Que coisa estranha, não é verdade? No mínimo, muito estranho. Nunca se viu isso na vida. Mas nós estamos tratando do Deus que faz coisas impossíveis de crermos somente pela fé, ou seja, de ser realizada na nossa vida, de acontecer na nossa vida. Aquilo que era impossível para Moisés estava sendo agora feito por Deus, a fim de que Moisés pudesse ter uma certeza de que era Deus que falava com ele. Sabe que mais tarde Moisés teve essa experiência pessoal, quando Deus o chama ao Monte Sinai para entregar as tábuas dos 10 mandamentos? A Bíblia diz que enquanto ele estava no monte, o monte fumegava. Do monte saía fumaça, labareda de fogo, mas não se consumia também. Naquele momento, a Bíblia diz que a presença de Deus era tão forte que qualquer animal, objeto ou pessoa que se aproximasse do monte seria destruído naquele momento. Por quê? A presença de Deus era real. Moisés foi esse homem que teve o privilégio de ver a presença de Deus como que um fogo. Foi naquele momento que, curiosamente, Moisés se levanta e diz: eu vou ver o que está acontecendo. É claro que eu também faria isso. Eu creio que você também faria, na nossa curiosidade de ver as coisas acontecendo, especialmente algo inédito, a gente quer se aproximar para ver o que está acontecendo. Foi isso que Moisés fez. Mas ao chegar perto daquele ambiente, o texto que lemos, Deus o repreende dizendo: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Mas o que significa os sapatos? Ora, a Bíblia diz lá no livro de Efésios que os sapatos é uma das armaduras do soldado de Deus, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isso nos dá uma ideia que o sapato, em primeiro lugar, ele é um apoio. E, na verdade, é assim. O sapato é um apoio para os nossos pés, não é? O sapato também, ele é um objeto de proteção, é um objeto de segurança. Portanto, Deus não aceitava Moisés aproximar-se dele apoiado, protegido ou seguro naquilo que era propriamente dele. Se lembra quando Adão pecou? Eles fizeram roupa de folhas de figos para se cobrir e Deus disse: não, eu não aceito isso. E Deus mata um cordeiro e faz roupas para Adão e Eva. Deus não aceita o homem estribado no seu apoio, naquilo que ele mesmo possa fazer, na sua própria proteção ou na sua própria segurança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e não estribe nos teus próprios entendimentos. Por isso Deus disse: tira o sapato. A terra, o lugar era santo, porque Deus é santo. E ali estava a presença de Deus. Ninguém pode aproximar-se de Deus sem que tire o sapato. Querido, você já tirou o sapato da incredulidade? Você já tirou o sapato do adultério? Você já tirou o sapato dos vícios? Você já tirou o sapato da mentira? Você já tirou o sapato do orgulho? Quando Deus encontra Zaqueu lá em Jericó, a primeira coisa que Deus diz para Jericó, aliás, para Zaqueu, que estava em cima da árvore, foi: desce. Eu não falo com ninguém que esteja acima de mim. Desce. Querido, o orgulho é algo que tem impedido tantas pessoas receber Jesus como Salvador. É necessário que deixemos os nossos apoios, nossas proteções, a nossa própria segurança para servir ao Senhor. Ele aceita-nos despidos para sermos revestidos da justiça do seu Filho. Olha, interessante, querido, aqui que, primeiramente, Deus é santo. Por isso, o lugar onde ele está é santo. Em segundo lugar, ninguém pode aproximar-se de Deus sem que deixe as suas manias, sem que deixe sua segurança, sem que deixe o seu próprio
eu. Jesus diz, aquele que não aborrecer a sua própria vida para me seguir, não pode ser meu discípulo. Deus estabeleceu, na verdade, na sua palavra, a maneira como se aproximar de Deus. E Deus desconhece qualquer pessoa que deseja se aproximar dele enquanto esteja centrada em si mesma. É necessário que haja um esvaziamento. É necessário que haja uma transformação. Ele disse em João capítulo 15, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. É impossível que nós deixemos o nosso apoio, que nós deixemos a nossa proteção, a nossa própria segurança, porque diante de Deus é como fumaça. Mas aquilo que Deus faz, até capim seco, não se consome no fogo. Era Deus quem estava fazendo aquilo para Moisés entender que a lógica de Deus não é a nossa lógica. A maneira de Deus não é a nossa maneira. Ora, João o Batista deixou os princípios, ou seja, 3 princípios para aqueles que querem aproximar-se de Deus. Você gostaria de aproximar-se de Deus? Eu tenho certeza que sim. Ele está te revelando agora. Ele está se revelando agora através da palavra pregada. Todos os dias ele revela a você através do amanhecer do dia, através das suas necessidades supridas, através do cuidado que ele tem tido para com você e para com a sua família. Mas a pergunta é, já se aproximou de Deus? Você deseja aproximar-se de Deus através de Jesus? Então vamos ver os princípios que João Batista deixou quando ele entrou no mundo pregando o Evangelho de Deus, trazendo uma visão do que era o reino de Deus para nós. No capítulo 3 de Mateus, ele diz no versículo 2, arrependei-vos. Este é o primeiro princípio. Arrepender quer dizer reconhecer-se a si mesmo perdido, reconhecer-se a si mesmo incapaz de salvar a sua alma, é reconhecer-se a si mesmo separado de Deus, condenado ao inferno, é reconhecer que por mais que você queira aproximar-se de Deus, é impossível sem que você largue tudo para seguir ao Senhor. Portanto, arrependei-vos. Este é o primeiro princípio. Mude os seus pensamentos em relação a Deus. Mude os seus pensamentos em relação a Jesus. Mude os seus pensamentos em relação à palavra do Senhor. Mude os seus pensamentos em relação à sua própria providência para aproximar-se de Deus. Arrependa-se. É necessário arrepender. O segundo princípio está no versículo 3. Endireitai os vossos caminhos. Endireitar os caminhos é uma maneira de voltar atrás e não andar mais pelos caminhos que andava antes. O profeta Isaías diz, porque os caminhos de vocês não são os caminhos de Deus. Os pensamentos de vocês não são os pensamentos de Deus. Deus, na pessoa de Jesus, no capítulo 14 de João, ele desafiou a nós dizendo, no verso 6, eu sou o caminho. No versículo 10, no capítulo 10, ele diz, eu sou a porta. Ninguém pode vir a Deus a não ser através de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então endireite os seus caminhos. Qual o caminho que você está seguindo? Dos seus olhos, dos seus pensamentos, aquilo que seus pais deixaram como preceitos para você? Não. A religião, a igreja, o batismo, as boas obras? Não. Abandone tudo isso, se queres aproximar-se de Deus. O terceiro princípio que João deixou para nós está no capítulo ainda 3 de Mateus, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento. Ele está apelando para o procedimento do ser humano. Obviamente, se você ler a passagem do capítulo 3 de Êxodo, você vai ver que a partir daquele momento, Moisés mudou o seu procedimento. O capítulo 12 de Gênesis marcou a vida de Abraão de tal maneira que a partir dali, a vida de Abraão foi mudada
radicalmente pode-se perceber através dos frutos, ou seja, do procedimento, os procedimentos a partir dali na vida de Moisés, ou seja, de Abraão. Moisés, a mesma coisa. Os homens de Deus, a mesma coisa. Queridos, não podemos aproximar-nos de Deus sem que tenhamos esses 3 princípios: arrependimento, endireitar os caminhos e produzir fruto digno do arrependimento. Quer dizer, as nossas ações, os nossos procedimentos a partir do momento que arrependemos, que endireitamos os caminhos, vai provar se somos ou não de Deus. É muito claro na Bíblia Sagrada se ver alguém que, por causa do seu procedimento, alguém dizer: olha, este homem é crente, essa mulher é crente. Eliseu teve essa experiência. Passando em frente à casa de uma sunamita, aquela mulher olhou para Eliseu e disse para o seu marido: vejo que este homem que passa por nós todos os dias é um grande homem de Deus. O que ela viu em Eliseu? Ela viu os procedimentos de Eliseu. João e Pedro estavam no templo e alguém disse lá em Jerusalém: esses homens estiveram com Jesus, porque o seu procedimento era totalmente diferente. Paulo, a mesma coisa, depois que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o procedimento, os procedimentos da vida de Paulo mudaram totalmente. Por isso ele foi reconhecido, embora não aceito, mas reconhecido como homem de Deus. João o Batista foi reconhecido pelo rei Herodes como um profeta de Deus, porque ele acompanhava e via o procedimento. Na verdade, querido, é a única coisa que podemos mostrar para o mundo como diferença, como mudança na nossa vida, é o nosso procedimento, as nossas obras como cristãos. Eu quero perguntar ao querido amigo e ao irmão: como está o seu procedimento diante da sociedade? Como é que estão lhe vendo neste mundo? Como uma pessoa que arrependeu? Como uma pessoa que endireitou os caminhos? Como uma pessoa que agora está procedendo totalmente diferente? Olha as nossas obras. No livro de Isaías, capítulo 64, verso 6, diz o profeta que é como trapo de imundícia diante de Deus. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, Paulo disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, entendemos que as boas obras não é para a salvação, mas é o fruto da salvação na vida de uma pessoa. Fomos criados para bons frutos, para boas obras. Tire os sapatos e apresente-se diante de Deus, despido como está, e Ele vai te revestir com a justiça dele na pessoa do seu filho. Isso aconteceu com Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Seja um amigo de Deus, passe a ser um amigo de Deus. Neste momento, nesta hora, abra o seu coração, entregue-se a Jesus pela fé e a promessa de Deus há de se cumprir na sua vida. Mas não esqueça, tire os sapatos do pecado para poder ter o encontro com o Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus continue falando e queimando a tua consciência através da palavra, até que o seu coração compungido venha entregar-se a Jesus para a morada dele em espírito. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.